De volta com a Amazônia em Debate, falando ao vivo do Parque Jefferson Pérez, aqui no Centro Histórico de Manaus, nesta noite de 16 de outubro de 2012. Conversando com o Dr. Mário Viana, ele que é o presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Amazonas, e também com o promotor Otávio Gomes, ele que é da Promotoria de Defesa do Consumidor do Ministério Público do Estado. Dr. Mário, a gente estava falando sobre essa questão do reajuste, né? Quem reajusta essa planilha? Qual é o parâmetro que existe para o reajuste dessa planilha? Bom, a planilha dos planos de saúde é a ANS especificamente que dá o índice que vai ser aplicado de reajuste sobre a mensalidade para os médicos. Dos usuários. E para os médicos? Dos médicos não existe a interferência da ANS. Ela entende que a classificação brasileira hierarquizada de procedimentos médicos, que é, entre aspas, uma tabela elaborada pelas entidades médicas, é um bom referencial. Mas ela diz que não tem o poder de fazer essa interferência. Com relação aos planos, é diferente. Ela é que libera o valor do reajuste aplicado a cada ano. E, nesse ponto, a ANS tem sido muito boazinha com os planos de saúde, na medida em que, nos últimos 10 anos, os planos tiveram um reajuste em torno de 160%. Ou seja, 30% abaixo da inflação do período, que foi em torno de 119%. E nós, médicos, no mesmo período, tivemos um reajuste dos honorários somente de 50%. Há um desequilíbrio econômico-financeiro. Em Pernambuco, o sindicato de lá deu entrada aqui, nós fizemos a mesma coisa no Ministério do Trabalho, na Justiça do Trabalho, e conseguiram que realmente houvesse um entendimento de que há um desequilíbrio econômico-financeiro. Aqui nós estamos esperando da Justiça do Trabalho do Amazonas uma decisão sobre esse assunto. Agora aqui vocês resolveram paralisar de forma como se fosse um alerta, né? Mas há possibilidade também de vocês estenderem essa paralisação, ou seja, por tempo determinado, vocês especificarem a data em que paralisarão definitivamente? Não há a menor dúvida que isso poderá acontecer. Nós estamos apostando muito e eu quero aqui de público agradecer ao Dr. Otávio, que foi muito atuante no ano passado nessa questão dos pequenos avanços que nós tivemos com os planos de saúde. Foi graças à atuação do Ministério Público do Estado, na figura do Dr. Otávio e da doutora Sheila, que nos ajudaram muito a conversar com o plano de saúde e mesmo até com a Unimed tivemos alguns avanços, mas ainda muito distante que gostaríamos, né? Então, assim, se realmente dessa vez o Ministério Público não conseguir, porque, como foi dito aqui, ele não tem toda essa competência de intervir, nós acreditamos que vai haver uma paralisação por um tempo maior e a desassistência à saúde suplementar do Estado deve se tornar maior. Já vivemos uma crise grande da Unimed, preocupante, que o sindicato há mais de 6 meses alertava, né? E parece que ninguém deu muita atenção e deu no que deu. Uma gestão inteira se demitiu, há indícios de problemas sérios, né? E a gente espera tentar salvar a Unimed também com a ajuda do Ministério Público e da população que acredita nessa entidade que é a Cooperativa Médica, que tem prestado grande serviço à população do Amazonas, mas que precisa ser revisto a sua gestão, a sua forma de trabalhar para que ela não termine, porque vai ser uma grande perda para o nosso Estado. Agora, doutor Otávio, como é que o Ministério Público avalia essa situação do descredenciamento de muitos médicos dos planos de saúde e os planos de saúde, por sua vez, continuam vendendo mais planos de saúde, ou seja, as operadoras de plano de saúde continuam vendendo mais e os médicos estão cada vez mais se descredenciando. Como é que vai ficar essa situação? Evidentemente que tem que ter há uma relação que a própria Agência Nacional de Saúde divulga de quantos médicos credenciados frente aos usuários daqueles planos. Então tem que haver uma proporcionalidade aí. E a gente tem que trabalhar também, Paulo, com a questão da razoabilidade. Não adianta insistir, digamos assim, na venda de planos em um número indiscriminado com um número pouco de profissionais para esse atendimento. Eu volto a dizer que o nosso objetivo, quando nós promovemos as ações envolvendo vários planos de saúde que atuam em Manaus, tanto plano de saúde do âmbito nacional quanto plano de saúde locais, aqui de Manaus mesmo, o que nós quisemos foi, olha, vocês estão obrigados a manter um atendimento para os usuários. Houve descredenciamento, procurem credenciar outros. Além disso, o direito à informação.
o consumidor tem que ser informado automaticamente quando um médico se descredencia pelo plano, seja através do seu sistema de internet, seja através do boleto bancário que é encaminhado para a residência do consumidor, seja por alguns livros que são mantidos anualmente, são divulgados também, e mesmo mensalmente por informações ao consumidor, porque o direito à informação é básico, E é evidente que o consumidor, quando procura um atendimento, ele quer que aquilo ocorra de forma quase que imediata. Evidentemente que tem que ter alguma razoabilidade nesse atendimento. Quando é urgência, emergência, enfim, aí claro, aí essa situação tem que ocorrer de forma logo, para que ele não venha a ter um problema, enfim, às vezes até perda de uma vida. Mas, volto a dizer, para o Ministério Público se observa com muita preocupação esse tipo de situação de vender planos além da capacidade do atendimento, né? E nesse sentido, volto a dizer, a Agência Nacional de Saúde tem que ter uma intervenção em relação a isso. Ela não pode se imiscuir ou de se ocultar nessa relação médico-hospital com os planos de saúde. Esse é um problema hoje muito sério, como eu volto também dizendo, houve uma privatização dos serviços médicos, dos serviços hospitalares, a rede pública com todas as dificuldades que tem. Isso é tão sério que o Ministério Público, já aqui também fazendo uma divulgação, digamos assim, e porque trata dessa questão, dia 28 do mês de novembro, 28 do mês vindouro, nós estaremos discutindo num seminário, no âmbito do Ministério Público, tanto a saúde privada, via planos de saúde, quanto a saúde pública. Então, estará o Ministério Público promovendo esse seminário, numa discussão ampla com os planos de saúde, com médicos, tanto no âmbito privado quanto no âmbito público. Porque a gente entende que realmente é uma questão seríssima. Mas vamos debater mais uma vez com toda a seriedade, com todo o empenho necessário. Estamos aqui marcando uma reunião com o Dr. Mário para que ele nos aponte aí algumas situações, porque nós temos informações, mas muito do passado, digamos. Do ano passado até o momento que a gente tem essa ação já, essa liminar em vigor. Mas hoje é uma realidade diferente, com todas as defasagens que possam ter acontecido nesse 1 ano e meio de discussões que já se distancia daquele momento inicial. Agora, doutor Mário, o senhor estava informando há pouco que a paralisação de advertência ela surge por um simples fato dos planos de saúde não quererem firmar um contrato de prestação de serviço? É exatamente isso. Os planos de saúde, nos últimos anos, têm trabalhado com os médicos que atendem a esses planos sem nenhum contrato formal. Há muito tempo atrás era comum os planos de saúde, ao credenciar um médico, pedir toda a documentação dele, inclusive currículo, né? Certificado de especialização e etc. Isso foi caindo por terra, na medida em que aos planos interessa que não exista um contrato formal de prestação de serviço, onde não existe o contrato e não existe uma data base para o reajuste das perdas no período de 1 ano que todo trabalhador tem direito a ser reposto. Não existe sequer os direitos nem os deveres daqueles prestadores de serviço àquele plano de saúde, no caso, os médicos. E também você não tem, né, uma referência, né, de pagamento de honorários, como nós queremos que seja a CBHPM, já aceita pelo CAD, já aceita pela ANS, para todos os procedimentos médicos, da consulta a um transplante cardíaco, né? Ou seja, dessa forma é muito interessante para os planos. Eventualmente o plano faz uma negociação melhor com uma determinada especialidade em detrimento de outras, né? E assim, dessa forma, nós estamos chegando num caos, num verdadeiro samba do crioulo doido, né? E ainda nós observamos que cada vez mais os planos interferem na relação médico-paciente. Com certeza chegam ao Ministério Público queixas de que um determinado usuário precisa realizar um exame de alta complexidade como uma ressonância magnética, uma cintilografia miocárdica, e o plano nega. Nega na esperança de que o usuário desista, entendeu? Ou então realize esse exame no serviço público, onerando o sistema público, mas o usuário está pagando aquele exame, né?
É um descaso, meu caro Paulo. É caso de polícia realmente o que vem acontecendo com os planos de saúde no Amazonas e no Brasil. Como disse o doutor Otávio, não é privilégio nosso aqui do Amazonas, mas nós temos que fazer na nossa casa o dever de casa. E o sindicato tem feito. Não se calará enquanto realmente essa situação perdurar. E a gente vai querer saber como é que fica a situação dos usuários dos planos de saúde, mas no próximo bloco.